A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus nos alcance. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos. Sábado, 6 de setembro de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1452, com a participação de Zeca Piquet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será Sinais de Alarme, do CD Momento Espírita, volume 6º, faixa 12. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes e internautas, que participam conosco ao vivo, aos sábados, e em especial os aniversários da semana. Em seguida, um momento mediúnico, com o tema Só a Reencarnação Explica. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Só a Reencarnação Explica, foi baseado na obra O Perispírito e Suas Modelações, do escritor Luiz Gonzaga Pinheiro, e obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Muitas religiões tentam explicar as consequências da imortalidade da alma. Outras, todavia, negam tal princípio. O Espiritismo traz em seus fundamentos a reencarnação como sendo uma lei natural, que explica a evolução do princípio inteligente criado por Deus, que é o Espírito, o qual não tivesse a oportunidade de vivenciar várias experiências, ficaria difícil explicar o seu progresso intelectual e moral, com apenas uma existência carnal. É por isso que a reencarnação se constitui a única teoria capaz de explicar coerentemente a razão da diversidade da dor entre os seres humanos, da diversidade dos destinos, da diversidade da evolução espiritual e de toda e qualquer situação de aparente injustiça existente. A reencarnação é consonante com todos os ensinamentos científicos, sem apresentar qualquer contradição, ao mesmo tempo que fornece a chave que explica os inúmeros enigmas que pautam a existência do espírito em suas experiências na Terra. A reencarnação como crença na sobrevivência da consciência após a morte é comum e tem se mantido por toda a história da humanidade. É ela que faculta a transformação das espécies, caracterizando a evolução anímica pela ascendência dos diferentes princípios inteligentes. Somente ela explica a existência no mesmo lar, ou não, de seres humanos com tão diferentes qualificações e características relativas aos talentos, aos gênios, ao estado de idiotia, da beleza, da saúde, das aptidões, das instituições e de outros desníveis existentes entre os seres submetidos ou não ao mesmo clima, educação, alimentação e tratamento. A biologia clássica, como ciência, tem se mostrado importante para explicar de maneira lógica, convincente e sem subterfúgios essas diferenças. Isto porque cada espírito, ao reencarnar, traz consigo uma bagagem moral e intelectual, bem como um karma determinante de suas provas e expiações. Daí a existência de espíritos dotados de genialidade ou de mediocridade, de perfeição corporal e de deformações múltiplas e limitantes. Essas provas e expiações vivenciadas como consequência do que fomos ou do que fizemos em existências passadas, e não nos são permitidos as suas lembranças pela justiça divina,
que faculta ao reencarnante o direito sublime do esquecimento, para que a sua atual reencarnação não seja alvo de uma experiência conturbada e torturada pelo remorso dos erros e possíveis crimes cometidos contra si mesmo ou contra seu próximo. Essa necessidade de esquecimento do passado é porque estão nos genes do espírito as condições físicas, morais e intelectuais, que refletirão na formação material do corpo humano como programação imposta por lei maior que a própria genética. Não é a matéria que é evoluída, é o espírito, em função de sua evolução intelectual e moral, que determina o grau de perfeição do corpo que ele irá habitar ou de sua qualificação moral. Concluindo, disse o autor supracitado, que o caráter, o talento ou os dons que o espírito apresenta constitui o somatório de sua própria evolução, incluindo nesse conjunto as ideias inatas, as inclinações, as ponderações e outros procedimentos, que podem, em alguns casos, se manifestar muito cedo, mesmo antes do completo desenvolvimento do cérebro físico do reencarnante, visto que é nele que estão arquivados todos os valores nobres ou não, bem como a imagem de seus desafetos ou inimigos de outras vidas, carentes de perdão, que a princípio somente despertam o sentimento de vingança. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão e escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, vamos dar início à entrevista com Etelvino Macedo, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do GAM, Grupo de Assistência Mediúnica. Seja bem-vindo. Com a graça de Deus, a casa é sua. Com certeza, muito grato pela oportunidade, pelo momento de estarmos aqui falando sobre a doutrina espírita, essa doutrina consoladora de luz que nos conduz a uma condição e a mundo melhores. Obrigado e agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Nós é que agradecemos. Etelvino, nos fale do trabalho do GAM. A localização, acredito que todos conhecem, mas sempre é aquele pela primeira vez. O GAM fica localizado ali na Torre, né, faz um trabalho voltado para divulgação, para o conhecimento dos princípios, né, da doutrina espírita. Temos trabalhos de palestras, trabalhos mediúnicos, tratamento desobsessivo. Temos trabalho com as crianças também e outros tratamentos que realizamos no GAM. É importante, tem uma frequência boa, né? Considero que a gente está tendo a oportunidade lá de estar sempre recebendo corações aflitos, pessoas com suas dificuldades, que buscam a casa espírita para tê-la como consolo. Muito bem. O tema: relações de simpatia e de antipatia nos espíritos. A maioria de nós tem primeiro medo, chama-se da morte. Segundo, dos espíritos. E ainda tem essa relação de simpatia e antipatia. Vamos ter que entender isso direitinho. Não é verdade? É verdade, Glênio. Inclusive, quando foi lido por a nossa colega Virginia, ela leu aqui, que eu achei interessante no texto, a necessidade de esquecimento do passado. Por que a necessidade de esquecimento do passado? Ainda tem esse complicador, né? Ainda tem isso. Veja bem, a doutrina espírita ela é muito clara para todos nós, e aí a importância desses postulados, desses conhecimentos que os espíritos nos trazem, porque a gente sabe bem que o Livro dos Espíritos não é um trabalho único de Kardec. Kardec foi apenas aquele condutor, né, organizador de todos esses conhecimentos que os Espíritos nos passaram. É tanto que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos nos traz perfeitamente essa condição de nos esclarecer o porquê dessas afinidades. Porque a gente tem com determinada criatura
às vezes até num primeiro momento, uma simpatia chamada gratuita, ou até uma antipatia gratuita, né? A gente sabe que as leis divinas, as leis do mundo, são regidas, principalmente no sentido das energias, por afinidades, por sintonias. E aí é importante a gente estar atento, porque não é só termos o conhecimento de que temos simpatia ou temos antipatias, mas é do debruçarmos de uma reflexão para entender por quê. Por quê? O que é que está por trás de tudo isso? Porque até dentro de uma família, eu tenho uma afinidade maior com o irmão, com outro irmão eu não tenho tanta afinidade assim. Ora, se nessa existência tão curta, a gente num primeiro momento, num primeiro relacionamento, a gente vê claramente essa distorção de uma pessoa para outra, então, às vezes não pode ter sido dessa vida. Né? E de onde vem isso? Né? Por que está me acontecendo? Então é importante, no final de tudo, não é a gente ter o conhecimento, mas a partir do conhecimento, o que é que eu faço com aquilo? Eu costumo falar da seguinte frase, que a gente vai aprendendo na vida, que não importa o fato, mas como é que eu me relaciono com o fato? Eu tenho alguém que eu tenho simpatia. Como é que eu vou me relacionar com esse ser? Eu tenho outra pessoa que eu não tenho essa simpatia, eu tenho até antipatias e às vezes até aversão. Eu não vou citar o nome, mas interessante, eu vi uma pessoa que ela disse que tinha aversão à mãe dela. Ela às vezes, até em ouvir a mãe se dirigir a ela, ela sentia algo ruim. E ela tinha uma aproximação muito grande com o pai. E aí ela disse, desde criança, eu nunca, como ela disse na linguagem dela, nunca bati com minha mãe. E a gente passa por essa reflexão. E aí, agora, o que é que eu faço com isso? O que é que Deus, o que é que a vida, já que, né, está me propiciando isso para quê? Qual é a finalidade de tudo isso, né, Clênio? É muito bem. Porque, como você disse, no grupo familiar ou no grupo de colegas, né, a gente identifica isso no trabalho, né? Corriqueiramente, aquelas pessoas que são mais simpáticas, a gente se aproxima. Das pessoas que não são tão simpáticas, a gente coloca ali em quarentena, vamos ver para o que é que vai dar. E aquelas que não simpatizam mesmo, a gente até evita. Agora, com relação aos espíritos, isso acontece, como é que pode? Se eu não sei nem onde é que ele está, nem ele, eu penso que ele também não sabia onde eu estou. Como é que é essa relação? Olha, os espíritos é mais complexo, até porque vem também de uma percepção de cada um. Se eu acredito que há espíritos, que há, como dizia Paulo, né, uma multidão que nos assessora, que estão ali ao nosso redor, fica difícil a gente compreender isso. Mas vamos lá. Se eu estou num determinado, às vezes a gente entra num ambiente e a gente está em determinado momento, está até bem. E daqui a pouco você diz, poxa, senti algo ruim, algo estranho, não estou me sentindo bem. E aí, como é que eu vou lidar com isso, né? Jesus nos dá esse encaminhamento para essas circunstâncias, não só para essas circunstâncias, mas em todos os momentos da nossa vida, que é a questão da ligação com Deus. Veja, em determinados momentos, a gente, até pessoas de outras denominações religiosas, chegam assim e dizem, eu estava ali, de repente eu senti uma energia tão boa, uma vibração positiva, e a gente fica na reflexão. De onde vem isso? O porquê disso? Nós espíritas sabemos que muitas vezes nós estamos sempre acompanhados, como nos traz no livro dos Espíritos, a pergunta 459. Qual é a influência do mundo espiritual sobre nós? E os Espíritos respondem, muito maior do que podeis imaginar. Ou seja, via de regra, nós temos as nossas companhias espirituais. E aí nos conclama a doutrina para a gente pensar. Se eu estou com uma energia, né, a me acompanhar que me faz bem, que eu possa ter um pensamento de oração e de agradecimento naquele momento. E se eu estou com energia que não está me fazendo bem, qual é o procedimento que eu devo ter? Também de oração. Porque a gente sabe que as afinidades,
é o sistema que nos dá a condição de ter semelhanças. Mas a sintonia, que é algo, digamos assim, maior, nos dá a condição da harmonização diante dessas afinidades. É o caso, por exemplo, quando eu entro num espaço religioso, num espaço que a gente vê que se sente bem, e determinados lugares eu vou e no primeiro momento a minha impressão diz, poxa, não me senti bem nesse ambiente. Então a gente vai entender de que as energias povoam os nossos ambientes e a gente precisa estar atento. Por isso a importância daquela mensagem do Jesus, do vigiai e orai, do vigiar e de estarmos atentos a tudo isso. Não para que a gente possa daí, olha, eu me senti bem, eu ter repulsa, mas como eu falei, refletir. Por que eu não me senti bem? Por que eu estou nessa condição? De buscar ter esse entendimento para aí a gente poder trabalhar. Porque a nossa ideia de nós estarmos aqui neste planeta, nesta oportunidade, digamos, reencarnatória, é para que a gente desperte para a nossa real finalidade. O que nós somos, como nos traz a doutrina, né? De onde eu vim, para onde vou, qual o propósito de estar aqui. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não despertam para essa realidade e muitas vezes ignoram toda essa condição espiritual que nos envolve. Muito bem. Você lembrou que Kardec, a religião era dos espíritos, não é? E você disse, nós espíritas temos esse conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, se eu sou de outra religião ou não tenho religião, o espírito não vai nos acessar? Pois é, como eu falei, o processo da afinidade. Vou citar um exemplo. Se eu gosto de uma determinada coisa e nós não vivemos sozinhos, nós somos rodeados, mesmo que eu não tenha conhecimento, eu vou entrar no processo da atração, que é a lei natural. Eu entro, por exemplo, como eu falei, num ambiente religioso, eu vou estar ali rodeado por pessoas que estão com aquele objetivo, com aquele pensamento de ir até aquele ambiente. Se eu vou num outro ambiente, citando num estádio de futebol, por exemplo, todos que estão ali estão porque gostam de futebol. Agora, ali dentro, tem pessoas que gostam de futebol, tem outros que gostam também de teatro, tem outros que gostam da música e do tipo de música. Então, nós vamos estar num ambiente, digamos assim, misto ou misturado. E aí é importante estarmos atentos a este momento, porque diante do processo desses irmãos, digamos assim, que também estão sem o seu corpo físico, mas que são espíritos como nós, a diferença é a questão do corpo físico, é importante a gente observar as nossas tendências. Por isso que o vigiar e orar, estarmos atentos aos nossos pensamentos. Por que de repente, às vezes, eu não estou pensando em nada e vem aquele pensamento fortuito, que a gente diz até por acaso, e nós, como espíritas, sabendo que o acaso não existe, por que chegou aquele determinado pensamento? Ora, eu não estava pensando naquilo. De onde vem? Então, que a gente esteja atento a observar, principalmente, os nossos pensamentos. A Joana de Ângeles, que foi a instrutora de Divaldo, que para ele, né, como ele dizia, já está ou vai estar em nós, entre nós em breve, ela falava muito sobre essa questão do pensamento. Nos traz até no livro Despertar do Espírito, uma frase do Buda que dizia que somos o que pensamos. Então, tudo começa no pensamento. Através do pensamento, vêm os atos, e aí vai se tornando comportamentos, ou seja, mas tudo é passível de mudança. Como diz Chico Xavier, o meu livro, a minha página do amanhã está em branco. Então, eu posso hoje ter uma condição de vida que não me é agradável. Como fazer? Reconstruir, trabalhar este momento para que o meu amanhã seja menos desagradável, até mais agradável. E isso tudo começa na nossa sede mental, que é o pensamento. Estejamos
vigilante com relação ao que nós pensamos. E que a gente possa ter uma condição de refletir. Porque muitas vezes a gente vê um pensamento ruim, a gente tem uma tendência de rejeitar esse pensamento. Mas é importante a gente pensar, por que chegou esse pensamento? Qual é a finalidade desse pensamento? Ora, se é um pensamento desagradável, que eu possa ter uma atitude não de rejeitar, propriamente dito, porque já diz também a ciência, tudo aquilo que a gente rejeita se fortalece, mas que eu possa transformar este pensamento. Chegou um pensamento ruim, o que é que eu faço? Eu penso de forma bondosa, de forma no bem, porque exatamente isso nos traz o Livro dos Espíritos também, né? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, se chegar um pensamento ruim, eu agora vou pensar no bem. E o mal vai o quê? Vai desaparecer, assim como a escuridão, quando você acende uma luzinha no interruptor. Está escuro, mas acender a luz, o que é que acontece? É a luz que existe. O mal é a ausência do bem. Então a gente precisa estar atento com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, como você falou, Clênio, com os nossos amigos do trabalho. Sempre pensar, qual é a finalidade? Qual é o propósito de Deus para isso que está na minha vida? Olha, eu tenho um amigo no trabalho, que ele é muito impertinente, que ele me provoca, que ele, como se diz no popular, me tira do sério. Qual é o comportamento que eu devo ter para com este irmão? A gente tem que entender que as criaturas como nós também têm seus momentos, né, de fragilidade, têm seus momentos, né, de fraqueza, e nós ainda temos muitas imperfeições, precisamos trabalhar também. Por isso da importância da gente estar sempre trabalhando no amor, pensando no outro como uma extensão de nós. Tem uma frase de Jesus, para concluir essa parte que é interessante, a frase de Jesus é um ensinamento de Jesus, quando ele nos fala da questão de nós amarmos o próximo. Ele diz, amai-vos uns ao outro como eu vos amei. Então eu tenho que amar o outro como Jesus amou. Para nós ele é o quê? É o guia, é o modelo. Então eu tenho que amar como Jesus amou. E não como eu penso que seja o amor. Porque eu ainda sou imperfeito, eu ainda tenho minhas debilidades, minhas fragilidades. E eu tenho que amar o outro, olhar o outro como Jesus olhou. Porque aí eu vou entender que quando alguém tenta me agredir, alguém tenta me tirar do sério, é porque ele está botando para fora. Aquela infelicidade está no seu interior. E às vezes, Clênio, as criaturas que a gente imagina como uma agressão, chega até nós com palavras ásperas, com comportamentos equivocados, a gente pensa que ele quer nos agredir. Na realidade, ele está apenas manifestando a sua condição interior. E aí, se fosse nós que estivéssemos no lugar dele, o que é que eu gostaria que ele fizesse comigo? É rechaçar? É dar o troco? Ou seria compreender, enxergar como uma criatura deficiente, doente, e amá-lo como Jesus fez? Então, é esse o processo das simpatias e antipatias. As simpatias também não significa dizer que eu tenho que ser conivente com o outro. Há um ensinamento que diz que os melhores amigos que nós temos são justamente os adversários, porque esses têm a coragem de apontar os nossos erros, os nossos defeitos. Os amigos, via de regra, camuflam. Então, é importante que a gente tenha essa observação. E, concluindo, se eu tenho uma aversão por alguém, não significa, no Evangelho nos traz, né, que nós devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem. Não significa dizer de que eu tenho que ter uma relação com este alguém como com uma pessoa que seja simpático a mim, mas que eu também não rechace, não faça com que ele seja uma criatura desprezada por mim, mas que eu possa, e principalmente no pensamento, transformar essa antipatia, essa aversão. Porque nós, como conhecimento que a gente tem, quando eu tenho raiva de alguém, a gente para pensar, por que é que eu estou com raiva de alguém? Alguém consegue ter raiva e sorrir? Então já começa logo o primeiro processo de reflexão.
Então, a raiva é algo que não faz bem. Eu não consigo estar em paz, não consigo sorrir. Então, eu tenho que evitar, claro que nós não somos imperfeitos, estamos trabalhando, de ter essa raiva, essa aversão com o outro. E aí, através da oração, do pensamento positivo, enxergando o outro como um ser necessitado, eu transformar essa energia que está em mim e, com certeza, vai se dirigir ao outro irmão que eu tenho aversão. Muito bem. Como se dá essa relação de aproximação? Estamos em um determinado ambiente, você disse que a gente pode sentir-se bem ou sentir-se mal. Mas o que faz a gente ser o ponto de atração para essas entidades, boas ou más? Justamente nos traz a doutrina também esse ensinamento, como eu falo dessas companhias, né? E puxando a frase do Buda que eu falei, que a Joana nos traz, de que nós somos o pensamento, nós somos o que pensamos. Então, o pensamento é o elo de ligação com essas energias. Aí você muitas vezes pensa, mas até ouvindo eu estou pensando no bem, de repente vem um pensamento ruim. É porque nós ainda estamos nesta condição. Nós temos uma diferença do mundo espiritual, porque aqui no mundo carnal, né, digamos assim, no materializado, nós temos a condição de estar com pessoas das diversas matizes, digamos, energéticas. No mundo espiritual é diferente, porque lá a vibração, né, ela é bem taxativa. Eu vou estar na convivência dos meus afins. A sintonia a sintonia nos mundos espirituais inferiores, sim, uma sintonia maléfica. Assim como há uma sintonia nos mundos superiores, uma sintonia benéfica. Vejamos aí quando nós tratamos da questão do mundo espiritual dentro da doutrina espírita, do umbral. Quem é que vai para o umbral? E nas regiões do umbral, há divisões, né? Já relatado principalmente a nossa companheira que já desencarnou, Ivone Pereira Laura Médio, Ivone, né? Sobre o Vale dos Suicidas. Né? Nós vemos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no livro Sexo e Obsessão, as comunidades, a comunidade da perversão, está lá no livro Sexo e Obsessão. Quem é que vive nessa comunidade da perversão? Criaturas que coadunam, que comungam do mesmo pensamento, das mesmas condições. Já no mundo encarnado, a gente tem, digamos assim, essa possibilidade da convivência com esses espíritos benéficos, né, com esses encarnados ou até maléficos. Por quê? É o momento da oportunidade que a gente tem de trabalhar. E voltando a essa questão do umbral, para o espírita é uma coisa, eu relendo o livro nosso lá no capítulo 12, que fala sobre o umbral, e me despertou em mim isso, que a gente tinha uma visão. Eu certa vez perguntei para as pessoas, para você o que é umbral? Ele disse, umbral é um lugar de sofrimento, é um lugar dos espíritos ruins e tal. E aí eu digo, não, umbral é um lugar maravilhoso. Claro que eu não gostaria de desencarnar e ir para o umbral, mas é um lugar maravilhoso, porque tudo que é criado por Deus é maravilhoso, é o bem. E no umbral, nós vão para lá aqueles espíritos que não tiveram a condição de trabalhar essas energias, essa sua condição, ainda como encarnado. Porque no mundo, quando nós estamos encarnados, este é o momento potencializado para nós transformar essas energias de aversão, né, de rejeição. É o amor que deve perdurar. Porque Deus é perfeito, é justo e bom. Então tudo é perfeito. Onde é que está o erro, o equívoco? Está na minha percepção, na minha visão. Então eu tenho que entender de que eu aqui estou no meio de todo tipo de espírito. Tenho que respeitar a todos. Infelizmente, nem todos vão estar na minha convivência, porque vem justamente essas diferenças, né, dessas energias de espíritos afins em espírito que não me dão uma condição de evolução, de melhorar. Então devemos estar sempre em atenção. Isso significa dizer que eu não tenho que ter também uma pessoa que tem que estar distante e avesso a essas criaturas, porque para isso que Deus nos propiciou essa oportunidade da convivência com diversas matizes evolutivas de espíritos, e que possamos
como fez Jesus, servindo, ajudando, nos ajudar. Muito bem. Quando você lembrou o Nosso Lar, fez lembrar a passagem de André Luiz, que é base do livro, né? E aí é bastante interessante, porque ele se encontra numa situação, numa condição que ele se sente bastante magoado, que ele é colocado como suicídio involuntário, desassistido, né? Sofredor, vitimizado, como todos nós sabemos fazer. A mãe dele está numa instância tão elevada que não é vista nem por ele e nem deve se aproximar. O pai dele está numa condição tão difícil, muito mais do que a dele, que aí ele não é visto pelo pai e ele não vê o pai, e essa condição. Aí você fez lembrar que nós aqui estamos misturados, estamos todos nós dentro de uma relação como se fosse pedra no rio. Cada um da gente vai perdendo algumas arestas ou criando mais. É uma responsabilidade de cada um, o que você colocou. E na espiritualidade, como é que a gente pode se preparar para justamente essa passagem? O que é que a gente vai esperar? Porque quando você lembrou do Vale do Suicida, e esse ponto de como é que eu estarei do outro lado, né? Como é que a gente vai se preparar? Porque a gente, no romantismo espírita, a gente vai ser assistido por todos os familiares que são os nossos afins. E a realidade parece que não é tão bem assim apresentada. É verdade, Clênio. E isso é importante a gente estar aqui, estar desperto para isto. Daí a importância do conhecimento dessas religiões, dessas doutrinas, que nos traz esse conhecimento. Voltando até para eu responder a sua pergunta, voltando ao livro Despertar do Espírito, a Joana de Ângeles nos traz a percepção, por exemplo, do perispírito. Praticamente, isoladamente, a doutrina espírita nos traz, né, esse cabedal desse conhecimento, desse corpo, que é o nosso corpo espiritual, né? O corpo físico é apenas uma cópia. E a Joana coloca, que eu acho interessante, que ela diz que isso, o livro escrito há décadas passadas, né? 30, 40 anos atrás. Veja como o conhecimento espírita é vanguardista. O livro Nosso Lar, que até hoje a ciência ainda não se aprofunda sobre esse conhecimento. Verdade. E aí a Joana de Ângeles nos coloca que nem a física quântica tem conhecimento dessa questão do perispírito, né? Na psicologia a gente trabalha o self, né, e trabalha o corpo, o físico. E aí? O perispírito, que é a chave, né, a resposta para muitos dos nossos questionamentos, inclusive sobre isso, sobre essa condição. Infelizmente, né, a doutrina espírita, ela ainda não tem o conhecimento da totalidade da humanidade, e mesmo aqueles que ainda têm o conhecimento, e ainda, quiçá, a prática ainda está um pouco ainda deixando a desejar. E aí a importância, como eu volto a falar, do pensar, do vigiar e orar, estarmos atentos, né? Eu sempre digo, quando eu falo por aí, dessa questão, inclusive, que a doutrina espírita, por que a doutrina espírita não concorda com a eutanásia? Porque até o último momento, aquele ser pode ser iluminado e pode reconhecer a sua condição, e principalmente a sua condição de se arrepender pelos seus atos, reconhecer os equívocos que cometeram. Há uma passagem de um livro eu não me lembro, não sei se foi no Rumo Nosso Lar, que eu achei muito interessante, até para exemplificar isso que você fala, de um espírito que veio, reencarnou, era um espírito afim da espiritualidade, ele vinha cumprir uma missão, e ele fracassou na sua missão, né? A grande maioria da humanidade fracassa na sua missão. Por isso é bíblico, né? A porta do céu é estreita, a porta do inferno é larga. Então, o que aconteceu com esse espírito? Ele estava lá e aí foi questionada a espiritualidade. Ora, mas ele era um espírito,
que estava conosco, saiu para uma missão, só que fracassou. E ele, ao desencarnar, ele foi mantido como escravo, como refém daquelas entidades perversas no plano espiritual, que prenderam ele, colocaram lá e estavam, né, fazer com que ele passasse por momentos difíceis de sofrimento. E a espiritualidade observando e acompanhando. Ele diz, mas por que não vai lá, se ele era um de nós? Vai lá e pega ele e traz. E o irmão, me lembro que o irmão, que eu achei fantástico, ele dizia, nós só estamos aguardando o momento. Mas que momento é esse? Aí o Espírito disse, o momento dele. E qual era esse momento, Glênio, que eu achei fantástico? Era o momento do arrependimento. O momento de ele reconhecer, né, a sua realidade e o que? Buscar a Deus. E neste momento que ele passa por um momento de reflexão, se arrepende e pensa em Deus, a espiritualidade, pronto, chegou agora o momento. Ele deu agora a senha para ser ajudado. Qual era a senha? Elevar o seu pensamento a Deus. Então, para nós que estamos encarnados, também, como eu disse, Chico Xavier nos cita de uma página livre, Deus, a espiritualidade, está sempre de prontidão a nos auxiliar, porque esse é o trabalho dos benfeitores, dos espíritos iluminados. É o quê? É seguir os passos de Jesus, de servir. Peguemos o exemplo de Jesus com Judas. Peguemos o exemplo de Jesus com tantos outros exemplos que Jesus nos dá. A mulher, né, a pecadora, Maria, vais e não peques mais. Então, a espiritualidade, Deus, está sempre conosco. Agora, vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Como eu falei lá da pergunta do Livro dos Espíritos sobre a influência espiritual, que muita gente poderia questionar. Poxa, Telvino, então nós estamos sendo influenciados o tempo todo pelos espíritos? Sim, é verdade, a doutrina prova isso. Nós estamos sendo... E onde é que fica o nosso livre-arbítrio? Exatamente. O meu livre-arbítrio fica na escolha. Os espíritos é peremptório, é fato. Estão ao meu lado, estão aí junto comigo. E agora onde é que está o meu livre-arbítrio? Eu escolhi qual é o lado que eu vou. Qual é o lado do bem, qual é o outro lado adverso. Então que nós estejamos sempre nisso e sabendo que nós seremos responsáveis pelas consequências. Mas até ouvindo, eu errei. Mas Deus sempre vai estar à disposição. É você quem vai decidir qual é o caminho que você quer seguir. E eu lembro, para concluir isso, da passagem de Paulo. Quando Paulo, que era uma pessoa com muito conhecimento, né, um judeu que estava ali no topo, disciplinado, com conhecimento, tudo, olha, mas não reconheceu o Messias. E ele perseguiu, né? Chegou a sacrificar o Estevão, que no livro nos trata bem isso. E aí o que acontece? Ele, na hora que ele vai atrás perseguir os cristãos no caminho de Damasco, ele encontra com quem? Nada menos com o mestre. E aí, eu acho fantástica essa passagem. Quando ele desperta ali, como se diz a gente no popular, caiu a ficha. E ele vira e diz, és tu, Senhor? E faz a pergunta fantástica. Senhor, que queres que eu faça? Ele, neste momento, ele se volta completamente para Deus, para Jesus, o nosso mestre. E é isso que Jesus está sempre ao nosso lado. Sempre esperando de nós, de cada um de nós, dizer, Senhor, que queres que eu faça? E ele vai nos orientar, como ele fez com Paulo. Vê o exemplo, ele orienta, vai fazer isso e isso. É o que Jesus está ao nosso lado. Basta a gente volver 1 minuto, 1 segundo que a gente volta o pensamento para Deus. É oportunidade para que a gente possa redimir dos nossos equívocos e seguir no caminho da luz. Muito bem. Nessa colocação, você fez lembrar várias passagens. Algumas ditas e outras não ditas. Como a passagem de Abraão, que ele diz que não pode recorrer, nem pode ceder, sair de onde está, nem ele chegar
justamente a história com Lázaro. Justamente para minimizar a secura dos lábios de Lázaro. Quando você falou do arrependimento, eu fiquei pensando, entendi. Então a eutanásia, porque ele pode se arrepender naquele momento. Mas quando você fez lembrar a passagem de Saulo para Paulo, não basta se arrepender? Então, algumas religiões atribuem que se você se arrepender, está salvo. Quase que eu pensava nisso. Pois é. Não basta se arrepender? Pois é. A lei de causa e efeito nos traz justamente esse esclarecimento, né? Não cai uma folha, está dentro dos ensinamentos. Quer dizer que Paulo, depois disso, não teve um mar de rosas? Pois é. Agora vem o fato, que é o fato de nós estarmos aqui em reencarnação. Por que nós reencarnamos? Porque nós precisamos reeditar o caminho que nós erramos. A reencarnação é uma prova maior do amor divino para conosco. O céu e o inferno não é um lugar material, ele não existe, né? O céu sim, o inferno é transitório. Então, a partir do momento, e às vezes, Clínio, eu fico até pensando nas criaturas de outras denominações, de outras religiões, que têm esta concepção. Certa vez eu vi uma criatura de uma religião, que eu não vou citar o nome, mas que não acreditava nessa comunicabilidade dos espíritos, no processo da reencarnação, do vida após morte, de uma filha que comete o suicídio. Imagina a dor para uma mãe que acha que o seu filho, seu ente querido, o seu afeto, vai queimar no inferno eternamente. Aí nós chegamos a pensar, que Deus é este? Um pai que tem afeto, que tem amor pelo seu filho, e agora se vê na condição de entender, de ver que aquele amor, que aquele ser querido, não vai estar mais com ele, vai queimar eternamente no inferno. É incoerência, é desconhecimento da realidade dos fatos. E que bom que nós temos a oportunidade de ter esse conhecimento que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos traz, de dizer, vem a questão da sua pergunta, olha, o caminho é você que escolhe. Depois que você escolher, você vai ter que percorrer. E aí vem a questão do arrependimento. A reparação não é... Às vezes a gente até pensa pela nossa condição de entender aquele Deus ainda vingativo do Deus da antiguidade. Eu tenho que vir para a Terra para pagar. Ninguém aqui vem para pagar, não. A gente vem para amar, aprender a amar, aprender a servir. Porque Deus é amor. Deus é perfeitamente, volto a dizer, é perfeição, é soberanamente justo e bom. E às vezes nós trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós vemos isso com as criaturas desencarnadas. Ontem mesmo, num trabalho mediúnico, um irmão chegou e disse, mas ele me matou. E você agora quer que eu faça o quê? Que eu deixo ele sem pagar o que ele fez comigo? E aí a gente, nesse trabalho de trazer o Evangelho, de lembrar ele, meu irmão, lembra-te de Jesus. No seu momento crucial, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Imaginemos a continuidade desse pensamento de Jesus, dessa fala de Jesus. Por que eles perdoai? Porque eles não sabem o que fazem. Porque poderíamos pensar que Jesus teria dito, eles não sabem o que vão colher. Porque a lei da colheita, plantou, a gente colhe. Agora Deus é amor. E como é que eu vou colher? Eu posso colher na dor, no sofrimento, ou eu posso colher com amor. E muitas vezes a gente passa por um momento de dor, aí vem a questão do livre-arbítrio. A dor é inevitável em função dos nossos equívocos, mas o sofrimento é escolha. Eu tenho uma perda, por exemplo, de um filho querido que sai desse plano, é natural, eu amo. Eu gostaria de estar perto com aquela criatura. Eu tenho a dor da partida, de não estar mais
fisicamente com aquela criatura, mas eu poderia ter a condição de compreender aquele momento, principalmente buscando a Deus, e não tornar esta dor um sofrimento, através da renúncia, através da resignação diante daqueles fatos. Muito bem. Então, temos que construir. Estamos aqui para isso. Nós erramos o caminho. O que é que a gente... Quando a gente erra o caminho, Glênio, o que é que a gente faz? A gente vai... Eu estava em Recife, vim aqui para Camaragibe. Se eu errasse o caminho, eu fosse para o lado de Paulista, o que é que eu faria? Tem que refazer. Primeira coisa que eu faço é reconhecer o erro. Opa, errei o caminho. Verdade. O que é que eu tenho que fazer agora? Refazer o caminho. Vou voltar e agora eu vou para onde? Para Camaragibe. Porque agora eu sei onde é que fica Camaragibe. Agora eu estou sabendo onde é que fica Camaragibe. Hoje nós temos os instrumentos eletrônicos que nos conduz até os lugares. Mas mesmo assim, às vezes a gente comete o equívoco. Mas Jesus já disse, né? Exato. Ele é o caminho, verdade e vida. Pois é, então nós precisamos sair de casa. Qual é o primeiro comportamento, o primeiro ato que a gente tem que fazer ao acordar? É de buscar essas companhias. Como é que eu vou buscar essas companhias? Através da minha ligação, do meu comportamento mental. Eu falei ontem, vou até repetir aqui, rapidamente a gente está no final, verdade, que a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. Eu enumero 5 tipos de alimentação que a gente inverte. Né? O princípio é buscar a Deus e o resto vos será dado por acréscimo. A gente inverte. A gente busca o resto, depois diz, eu vou buscar Deus depois. E aí a gente se envereda nesses caminhos equivocados. A alimentação é fundamental. Que tipo de alimentação? A gente se preocupa com a nossa alimentação orgânica, material. É importante? Sim, claro. Tem uma alimentação equilibrada, a medicina está aí. Depois a gente tem a alimentação da água. O nosso corpo é de água. Qual é a água que eu estou bebendo? Como é que eu bebo essa água? Depois vem a alimentação da respiração. Como é que eu estou respirando? Hoje a ciência material já nos ensina isso. E aí a gente chega depois na alimentação mental. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou falando, ouvindo? Que isso, como dizia Emmanuel, é a nossa casa mental. A gente se preocupa com a limpeza da nossa casa física, mas é um pouco relaxado com a nossa casa mental. E por último, vem a alimentação espiritual. Quem fazia isso muito bem? Jesus. Estava sempre se alimentando da presença de Deus. Estava sempre nos mostrando o caminho. Eu sou o caminho, porque eu estou com Deus. Deus e eu somos um. Perfeito. Estamos realmente chegando ao final dos trabalhos, graças a Deus. Bastante. As reflexões chegam para todos nós e as substanciosas respostas para todos nós. Temos que lembrar que, como você bem colocou, o Espiritismo é a religião dos espíritos. Esse programa é assistido graças à internet, graças ao trabalho da Guarani Digital, em todo o mundo. Temos grupos que mandam do Japão, da Itália, de Portugal, de Pernambuco, de Limoeiro. Então estão nos ouvindo. Alguns são evangélicos, como Edna de São Paulo. Vez por outra, não. Quase todo sábado está ligando, está passando as dúvidas, está passando as experiências, como os outros católicos e espíritas. Mas você já disse que é o guia Jesus. Mas dentro desse pragmatismo, que muitos ainda estão procurando, como devemos nos comportar e suas considerações finais? Eu agradeço o cliente pelo momento e a gente tem que sempre estar atento. A religião, como nos traz, Jesus não tinha religião. A religião é apenas um processo, um caminho para nos conduzir, para nos preparar para esse caminho na busca do divino, do Deus. É importante que nós estejamos atentos. E só para concluir, sobre o tema que hoje que a gente estava da afinidade das aversões, a gente traz um caso bem conhecido de Divaldo com seu obsessor por volta de 50 anos.
o que fez com que ele mudasse o comportamento daquele irmão equivocado chamado de obsessor? A prática do bem. Passou um bom tempo, Divaldo, até que este irmão pudesse reconhecer a sua condição e se tornar um amigo. Quiçá possa nós, com certeza, transformar todos aqueles irmãos que têm aversão, que têm uma animosidade conosco, principalmente os que estão num plano espiritual, possam ser ele tocado pelas nossas orações, pelas nossas vibrações de paz e de amor, para que assim sejamos esse instrumento, como nos proclama Jesus, que sejamos luz, sejamos sal, façamos a diferença no mundo. Para isso nós estamos aqui, para que quando nós retornemos, estejamos numa condição muito melhor do que aquela pela qual a gente chegou até aqui. Porque é esta oportunidade de reencarnatória que Deus, no seu amor infinito, porque tudo é permeado pelo amor. Deus está presente em tudo e em todos. O amor está presente em tudo e em todos. Que possamos, através desses conhecimentos, desses esclarecimentos, trabalhar este amor que está dentro de cada um de nós. E que nós sejamos essa manifestação divina, inicialmente, no nosso seio familiar. Trabalhando a paciência, trabalhando a compaixão, o amor para com nossos entes queridos. Porque é no lar, pelo conhecimento da nossa doutrina, que estão os nossos maiores, às vezes até maiores desafetos. É uma prova. E o véu do esquecimento nos propicia essa oportunidade. Então, Clênia, agradecido por essa oportunidade, que tenhamos isto sempre, a presença de Deus em nossa vida. Seja em nossos pensamentos, seja em nossas palavras, seja em nossas ações. Que tenhamos essa afinidade com Deus, que teremos a certeza de uma vida gloriosa em qualquer momento que nós estejamos. Obrigado. Só agradecimento a teu vindo, maravilhoso trabalho, e vem mais vezes. Primeira de uma série. Graças a Deus. O entrevistado da próxima semana será o Wellington Ramos. A relação do além-túmulo. Vamos ver. Está bem específica, né? Está bem direto. O trabalho foi feito hoje, já completou. Vamos ver o que ele vai trazer. Vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de estar trabalhando na divulgação cristã, através da Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica Eduardo Albuquerque. Agradecer a Etelvino Macedo, do GAN, trabalho excelente, a Zeca Piquet e Virginia Barros pelas participações. Que fiquem com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com a nossa vontade e merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Comunicamos o aniversário de Dona Maria do Socorro, a esposa do nosso diretor Josildo. Grande abraço, felicidade para toda a família. Muita paz e que Deus a oriente hoje e sempre. Estamos ouvindo Momento de Luz, volume 3, com Silvério Pessoa, Grupo Semente. Não cede sintonias, Conexão Cultural com Joaquim Freitas em seguida. Muito obrigado.